Esta é uma noite especial que Deus nos dá para que nós possamos estar aqui, unidos e reunidos em nome do Senhor Jesus. Creia com muita convicção que jamais nós caminharemos para a casa de Deus e sairemos sem receber dele algo novo para as nossas vidas. E cremos nesta noite verdadeiramente que Deus tem algo novo para nós. Já há alguns anos, irmãos, nós começamos o estudo da Bíblia, versículo por versículo. Vou até fazer um esforço para ver quando nós começamos esse estudo, versículo por versículo. Faz muito tempo. E nós estudamos todos os livros do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento. E depois começamos pelos livros do Antigo Testamento e já estudamos alguns deles. Vamos fazer um levantamento. Você tem, pastor Wesley? E estamos no livro dos Salmos. Tem sido algo enriquecedor, sobremaneira, tanto para nós, os pastores, como quando ministramos, porque é uma oportunidade de uma revisão da Bíblia, não como apenas uma leitura, mas como um estudo sistematizado. E também para todos aqueles que participam desses estudos, porque estamos, diria assim, de uma maneira concentrada naqueles textos que nós estamos estudando. E agora nós vamos abrir um parênteses, é apenas um parênteses, porque nós vamos estudar um outro tema que se constitui em uma série de estudos a respeito da nossa declaração de fé. Ou seja, as Assembleias de Deus no Brasil têm um conjunto de doutrinas que fundamentam a nossa fé e diferencia a Assembleia de Deus de outras denominações evangélicas, cristãs, católicas, enfim, ortodoxas. A nossa declaração de fé é que vai diferenciar a Assembleia de Deus de algumas ou de quase todas essas igrejas. E a igreja, em caráter nacional, ela reuniu uma comissão de pastores e de teólogos para fazer uma revisão na nossa declaração de fé, e foram, que até então eram 14 pontos, e foram acrescidos outros 2 pontos. Um deles, por exemplo, quando a nossa declaração de fé foi feita, não foi tratado esse tema, porque até não era um tema discutido aqui em nosso país, que é o item número 16 da nossa declaração de fé, que diz respeito ao casamento. Então, são 16 itens que nós chamamos de cremos ou credo, que são as doutrinas fundamentais que nós acreditamos. Como disse aos irmãos, esse item 16, ele trata do casamento, dizendo, cremos também, que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado.
Essa declaração, por exemplo, aqui, irmãos, ela já expõe de uma maneira muito explícita que para nós, para a nossa igreja, o casamento deve ser realizado entre pessoas de sexos diferentes, entre um homem e uma mulher. E também, já no final dela, porque hoje existem alguns conceitos, esse tão discutido, que é a ideologia de gênero, que o menino, assim como a menina, não nascem nem macho nem fêmea. Eles vão depois escolher o sexo que pretendem ter. E a nossa igreja, ela crê que o sexo é geneticamente determinado. Coloquei apenas esse como um exemplo, mas nós temos 16 itens que dizem respeito aos princípios que norteiam a nossa fé. É muito interessante que os irmãos, que todos nós estudemos esses princípios. E a nossa igreja, queridos irmãos, ao ensejo da comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, ela decidiu apresentar para um estudo mais aprofundado esses temas, para que nós possamos crescer no conhecimento, na graça, e saber diferenciar uma coisa da outra, principalmente nos dias que nós vivemos, que são dias de muitas heresias, são dias de muitos conceitos, muitas filosofias, muitas religiões, e nós precisamos estar firmes naquilo que cremos, naquilo que aprendemos. Então, ao ensejo desses 500 anos da Reforma, e a Reforma, ela justamente surgiu em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Os reformadores, eles apresentaram conceitos que diferenciavam dos conceitos da Igreja Católica Apostólica Romana. Notadamente, em 5, como foi escrito em latim, em 5 solas: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Esses 5 pilares foram sustentados pelos reformadores em contradição aos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. E, queridos irmãos, eu creio que nós seremos grandemente abençoados com esses estudos que nós vamos fazer. Eu vou até procurar trazer para que os irmãos possam ter este livro, que eu vou depois presentear este aqui já para o pastor Luciano. Os irmãos possam ter este livro, porque este livro, além de ter esses 16 princípios, ele tem uma exposição mais abrangente a respeito de cada um deles. Então, queridos irmãos, eu creio que vai ser uma bênção muito grande esses estudos que nós vamos fazer. Eu acredito até, pastores, que vai dar para a gente abreviar esses estudos para que eles possam fluir com maior velocidade, eu creio. Então, queridos irmãos, eu não me preparei para dar esse estudo, e o pastor Wesley está aqui a postos. Nós vamos ter o privilégio
de estudar o primeiro tópico da nossa declaração de fé. Somente as Escrituras. É nossa única regra de fé, de prática, é a palavra autorizada, é a palavra inspirada por Deus, a única fonte da doutrina cristã. E tudo o que nós precisamos saber a respeito de religião, a respeito de céu, a respeito de inferno, a respeito de passado, de presente, de futuro, de família, de negócios, seja o que for, está na palavra do Senhor. E esse foi, assim, uma sustentação formal, é uma sustentação material da reforma. Porque quando nós falamos em fé, quando nós falamos a glória somente a Deus, agora quando nós falamos na palavra de Deus, você pega a Bíblia, sente a Bíblia, abre a palavra de Deus, olha e lê as preciosas e santíssimas palavras que são suficientes para que uma pessoa viva. Lembrem que Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a Bíblia e Deus, a Bíblia e Deus, diria assim, é a mesma coisa. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não é que ela contém. Você pode pegar um livro com transcrições de textos da Bíblia. Nós vamos falar deste livro contém a palavra de Deus. Agora, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra que sai da boca de Deus. Ela é o instrumento que Deus deixou para revelar a salvação pela fé em Cristo Jesus, solos Cristos. Então, queridos irmãos, que Deus nos abençoe grandemente. Eu quero só fazer uma oração e já passarei para o pastor Wesley. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua obra maravilhosa. Queremos te agradecer de maneira especial pela tua palavra, Senhor, que ao longo dos anos foi preservada pelos homens e mulheres, Senhor, que foram usados grandemente em tuas mãos, cujas histórias, exemplos de paciência, de fé, de caridade, estão, Senhor, descritos nestas páginas. Também pelos homens e mulheres que o Senhor usou de uma maneira incrível para que eles profetizassem, expusessem, Senhor, a tua palavra. E agora nós temos, Senhor, o privilégio de ter esta coletânea, esta Bíblia em nossas mãos, diante de nossos olhos e em nossos corações, para que nós possamos, Senhor, ser orientados, instruídos, aperfeiçoados, santificados, purificados, perdoados pela tua palavra. E agora, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua obra maravilhosa aqui no nosso país, o Brasil, pelos missionários que o Senhor enviou de outras terras, e por esta obra, este movimento pentecostal, que é, Senhor, a Assembleia de Deus do Brasil, e pela pureza da doutrina, pela solidez da doutrina, que o Senhor inspirou os nossos pais na fé, para que eles pudessem, Senhor, deixar esta herança, este legado para nós. Queremos pedir que o Senhor abençoe os expositores, para que, Senhor, Ele nos traga uma palavra de sabedoria, uma palavra de poder, uma palavra de ciência, e que nós, Senhor, tenhamos as nossas mentes abertas, que nós tenhamos, Senhor, capacidade de recepção, de processamento, de memorização da tua palavra,
para que a Tua palavra permaneça em nossas vidas, em nossos corações, norteando nossos pensamentos, nossas decisões, os nossos caminhos. Graças te damos por esta noite tão especial. E agora, Senhor, que o pastor Wesley vai fazer, Senhor, esta exposição da palavra. Queremos pedir, Senhor, que a Tua unção venha, Senhor, de uma maneira visível sobre o Teu Filho, oh glória a Deus. E que a Tua palavra, Senhor, venha também com poder de cura, com poder de transformação, com poder de ressurreição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. A Ele toda honra, toda glória, somente a Ele toda glória. Amém. Glória a Deus. Então, como o nosso pastor disse, hoje nós vamos começar uma nova série. Hoje nós vamos falar sobre as Escrituras. Lembrando, irmãos, que isto foi um dos maiores pilares sobre a Escritura Sagrada, sobre as Sagradas Escrituras. Foi um dos maiores pilares da Reforma Protestante, irmãos. Por quê? Porque até então nós não tínhamos, a população normal não tinha acesso a Bíblias. A Bíblia estava escrita praticamente no latim, né? A tradução mais disponível da época era em latim, e poucas pessoas poderiam lê-la. A igreja não incentivava a leitura, né, da palavra de Deus. E quando os reformadores chegaram, foi um dos pilares, sola escrituras, né? E o engraçado é que teve uma cidade onde um dos reformadores na Europa, ele era músico, ele era um tremendo do músico, e quando ele assumiu o pastoreio daquela cidade, que é uma cidade que hoje é uma cidade muito visitada por turistas, quando ele assumiu o pastorado daquela igreja, todo mundo imaginou que ele fosse aprimorar o canto dentro da igreja. Mas, pastor, o que ele fez? Ele tirou todos os cânticos da igreja e falou: não, nós precisamos nos preocupar com o que a palavra nos diz. Foi até um choque, porque ele era um grande músico e compositor, e de repente ele assume a igreja e fala: não, nós vamos dar prioridade para a palavra de Deus. E realmente aquela cidade prosperou com a palavra. Hoje é uma cidade muito bela, Florença, e aquele povo foi abençoado por ter se voltado à palavra de Deus. Quando nós vamos para a história da Reforma, a gente vê que houve grandes mudanças na sociedade, porque a sociedade voltou a ter uma comunhão com Deus, a sociedade voltou a ler a palavra, a sociedade voltou a orar, né? Então houve uma grande mudança radical, porque o povo se tornou para Deus. Então hoje nós vamos estudar o primeiro credo, que é sobre as Sagradas Escrituras. A declaração de fé, no nosso livro, na página 25, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Este é o único livro a qual o cristão pode dizer: este aqui é o único livro na face da terra que é a própria boca de Deus falando ao homem. Não existe outro livro na face da terra que possa ser comparado com este livro. Eu me lembro, eu estava em um congresso alguns anos atrás, aproximadamente uns 25 anos atrás, e um pregador havia escrito um livro, e ele falou: olha, você pega esse livro, leva para a tua casa, estuda ele, e depois à noite você
prega, aonde esse livro abrir, você prega, porque vai ser como a palavra de Deus. Eu escutei aquilo e eu falei, gente, é muita presunção de um homem, né? Mas está cheio de homens querendo comparar a Bíblia e querendo colocá-la na mesma equivalência de outros livros que não é a palavra de Deus. Pode até conter partes de versículos, ter algum conteúdo da palavra de Deus, mas eles não são a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, aqui é a palavra de Deus falando aos nossos corações. Aqui estão todas as diretrizes para a nossa vida. Primeiro ponto que nós vamos falar é que ela é a única revelação escrita. Apocalipse, capítulo de número 1, se os irmãos acho que conseguiram aí? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 1, nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviadas pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Quem deu para ele? Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Ou seja, é a única revelação escrita de Deus. Você pode procurar outros livros, você pode procurar em bibliotecas, nenhum poderá ser comparado a este livro, a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus, revelada, escrita para nós, dando as diretrizes de nossa vida, como agir, como resolver problemas, o que fazer no momento de dificuldade, como conhecer a Deus, quem é o Espírito Santo, está tudo aqui na palavra de Deus. Quanto mais você lê-la, mais você receberá instrução da parte de Deus para a sua vida. Amém? Então ela é a única revelação escrita. Por isso que a palavra de Deus nos diz: ainda que um anjo lhe dê outra profecia, outra revelação, outro livro, como nós temos aí algumas seitas aí que surgiram, uma das seitas aí diz que o anjo apareceu e deu as tábuas e ele decodificou aquelas tábuas de ouro e saiu uma nova Bíblia, um novo livro sagrado. Não existe. O único livro sagrado é a Bíblia, é a revelação de Deus para as nossas vidas. Aqueles que não leram a Bíblia ainda inteira. Agora nós estamos no momento que nós vamos começar a falar da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre 3 terça-feiras, provavelmente é sobre a palavra de Deus. Você vai ser incentivado a ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E depois que eu terminar de ler, pastor, volta a ler. Não pare nunca mais. A Bíblia é um alimento para as nossas vidas. A Bíblia, ela tem que ser lida, degustada, saboreada pelos cristãos. Por quê? Porque vai ter coisas maravilhosas que Deus revelará para você. Você vai passar por um texto, não vai encontrar aquilo que de repente daí 2, 3 anos de novo, você lendo, você vai encontrar. Porque a palavra de Deus é como um poço que você vai se aprofundando mais e mais, e cada dia sai coisas mais profundas daquele texto. Porque ela é uma palavra morta, viva. Glória a Deus. Segundo, ela foi dada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 13 e 14, que nos diz assim: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, aquele que é um homem natural não consegue entender a palavra de Deus. Por isso que os homens, quanto mais eles se aprofundam na ciência humana, existem cientistas, irmãos, vamos deixar isso bem claro, existem cientistas que conhecem a Deus, que professam o nome de Deus, que servem ao Senhor, mas existe uma parte, uma ramificação de homens da ciência que não compreendem a Deus. Eles entram pelos caminhos da ciência e abandonam a Deus, acham que Deus não existe e professam que Ele é uma história, né? Mas por quê? Porque eles tentam encontrar respostas de forma natural. E a Bíblia não se compreende como homens naturais. Ela será compreendida quando você se tornar um homem espiritual. Porque quem dá a compreensão é o próprio Espírito Santo de Deus. Ela foi dada pelo Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo pode compreender. Às vezes eu fico assistindo alguns canais que falam, né, sobre alguns estudos aí que são feitos sobre a Bíblia, tentando decifrar, e eu fico ali pasmo de quantas asneiras aqueles homens conseguem falar sobre a palavra de Deus. Quanta baboseira sai deles, né? Investem muito em pesquisa, investem muito em produções, mas na verdade não conhecem aquele que inspirou a palavra, aquele que deu a palavra, aquele a qual é a palavra. E aí eles não conseguem entender a palavra de Deus. E Jesus disse: Pai, graças eu te dou, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste aos sábios, entendidos, aqueles que se consideram sábios, porque aos olhos de Deus não são nada. Terceiro, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus chamou as Escrituras Sagradas de Palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 7, e o verso de número 13. Invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vós transmitistes, também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Certa vez, Jesus, corrigindo os principais ali dos escribas, sacerdotes, ele trouxe essa palavra para eles, invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então Jesus chamou a palavra de Deus, olha, as Sagradas Escrituras, de palavra de Deus. Ela é verdadeiramente palavra de Deus. Pastor, não tem nada errado na Bíblia. Não tem nada errado na Bíblia. Tudo o que está aqui na Bíblia está escrito de forma correta. Até esses dias atrás, até expliquei um pouquinho sobre a inerrância da palavra de Deus, e nós podemos encaixar aqui. Por quê? A Bíblia foi escrita por diversos homens, 40 homens, épocas diferentes, culturas que foram se transformando, uns com muita cultura, outros com pouca cultura. Então, o que nós podemos encontrar, por exemplo, no original do livro do Apocalipse, do apóstolo João, quando você vai para o original, você vai encontrar ali erros de ortografia, porque João era um homem simples, ele não tinha cultura, então para ele escrever, ele tinha os seus limites. Então João, você quando vai para o original, você encontra erros de ortografia.
Porém, por que acontece isso? Porque Deus respeita cada homem. Ele inspirou cada homem, mas Ele respeita cada um, de acordo com o seu grau de conhecimento, a sua intelectualidade. Deus permitiu que cada um fizesse de acordo com aquilo que era o seu conhecimento. Deus respeita cada um de nós. Não é assim até hoje? Deus faz de nós robôs? Não, Ele nos deu o livre-arbítrio e nós trabalhamos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Pastor Wesley, volta e meia, vem uns irmãos aqui corrigir. Pastor, o senhor falou um erro grave de português aí, né? E eles vêm me corrigir. Por quê? O pastor Wesley tem os seus limites na língua portuguesa, não é? Como João tinha os seus limites ao escrever. Já o apóstolo Paulo era um homem extremamente culto. Então, os escritos de Paulo não havia erros ortográficos. Lucas é outro, né? Lucas era um médico, tinha uma formação acadêmica, e ele escrevia muito bem. Conhecia vários idiomas. Então, quer dizer, esse homem culto, ele transmitiu a sua cultura através das escrituras. João já escreveu de uma maneira mais simples, mais limitado, de acordo com o grego que ele conhecia, tá? Então foi limitado. Então Deus respeita cada um dos homens que Ele inspirou para escrever. Agora, a Bíblia não tem erros teológicos, como alguns procuram. Outros me questionam, mas por que Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma história de forma diferente? Ora, é simples responder essa pergunta. Se nós terminássemos esse culto e perguntássemos para cada um de forma individual o que você achou do culto, pastor Juliano teria algo a dizer, Marcinho teria outra coisa, Moisés outra coisa, né? Cada um de nós contaríamos a mesma história com palavras diferentes. Foi o que aconteceu com Marcos, Mateus, Marcos, Lucas. Cada um deles relatam as mesmas histórias, porém com ângulos de visão diferente. Lucas, ele não estava presente, mas ele procurou. Lucas, ele fez de forma minuciosa pesquisas para escrever. Ele foi encomendado para que ele fizesse uma obra a respeito de Jesus Cristo, e ele fez uma pesquisa profunda e escreveu o livro de Lucas, que é um livro maravilhoso, minucioso. Agora, cada um contou da sua forma, como eles vivenciaram as mesmas experiências. Então, irmãos, não contém erros a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante. Amém? Se você tem alguma dúvida em algum texto, procure os pastores da sua igreja. Pode me procurar, pastor Luciano, pastor Marcos, pastor Flauslino. Nós teremos maior prazer em te ajudar a esclarecer. Agora, cuidado com muitas coisas na internet, pesquisas na internet. Eu sempre pergunto, quem é que disse isso? Quem falou isso? Por quê? Porque a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, não vai compreender a Bíblia. Não vai ter entendimento da palavra. Então, quem que você deve procurar para tirar dúvidas a respeito da palavra de Deus? Uma pessoa que ame a palavra de Deus, que leia a palavra de Deus, que estude a palavra de Deus. Procure os pastores, irmãos. Tire as dúvidas com eles. Não vá para a internet se você não sabe quem é aquela pessoa, o exemplo de vida que ela tem, a comunhão que ela tem com Deus. Então procure sempre os pastores da igreja, para que cada um possa tirar as suas dúvidas com respeito à palavra de Deus. O quarto tópico, que os livros da Bíblia foram produzidos sob a inspiração divina. O texto que nos diz isso, na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Ou seja, significa que Deus soprou sua palavra aos homens,
trouxe a inspiração para que eles pudessem escrever os textos da palavra de Deus. O próprio Deus deu a eles a inspiração para que se fosse produzida a sua palavra. Quando nós vamos estudar a história da igreja, e nós observamos que muitas pessoas tentam dizer que a Bíblia foi corrompida, que aqui existem coisas que deveriam estar inclusas e não estão, e outras que não deveriam estar aqui e estão. Eu faço para essas pessoas uma pergunta: se realmente não fosse a inspiração de Deus completa, por que então não estariam aqui muitos textos para... A grande maioria diz assim, olha, Constantino participou. Mentira. A Bíblia estava fechada antes de Constantino. Então Constantino não teve nada a ver, não apitou em nada, porque se ele tivesse apitado, ele teria incluído um monte de textos para que aquelas coisas que aconteciam em Roma naquela época pudessem ser validadas pela Bíblia. Mas pelo contrário, irmãos, nada disso foi incluso, porque realmente Deus inspirou os homens e orientou para que esses livros fossem fechados, canonizados, de acordo com a sua soberana vontade. Amém? Então, irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Leia a palavra de Deus. Você está com uma dúvida, leia a palavra. Vai se deitar, antes de dormir, leia a palavra. Pela manhã, leia a palavra de Deus. Às vezes nós perdemos tanto tempo com outras coisas e não lemos a palavra de Deus. Hoje nós temos acesso tão rápido a ela, né? Nós temos a palavra de Deus no telefone, no notebook, no tablet, né? Você vai lá, já lê a palavra de Deus antes de você sair da tua casa, né? Lê pelo menos um texto, assimile o que Deus tem para você naquele dia. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Hã? Glória a Deus. A origem das Escrituras. Como nós falamos, já com vários textos, nós já entendemos. A origem, ela é divina. Porém, quem escreveu? Quem? Homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus não desceu lá e escreveu, mas ele inspirou homens para que escrevessem a sua palavra. E aquilo que eu falo, nós somos a mão de Deus, a boca de Deus, o pé de Deus, a mente de Deus. Deus usa os seus filhos aqui na terra. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para ser usados por Deus. Então, Deus usa homens e mulheres no seu reino. Ele usou aproximadamente 40 homens inspirados para escrever esse livro. Na epístola de 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 21, nos diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você crê na palavra de Deus, irmãos? Amém? A própria palavra está dizendo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Olha, não é porque Paulo quis escrever para Timóteo, não é porque Paulo quis, não é porque Moisés quis fazer o Pentateuco, não. Foi por vontade divina. E Deus inspira esses homens através do Espírito Santo para que eles produzissem esta palavra para nós, para que fosse deixada para a igreja tudo aquilo que a igreja precisava saber. Tem escritos de Paulo que desapareceram, outros escritos se perderam. Mas por quê, pastor? Porque a igreja não teria necessidade de tê-los, mas tudo aquilo que era necessário está aqui para nós. Tudo que nós precisamos, completo. Por isso, creia que realmente
ela é a palavra de Deus. Como isso aconteceu? Irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita, primeiro, ela foi transmitida de via oral. Ela não era escrita. Imagine só, de Gênesis, o Pentateuco completo. Não havia ainda nesta época a escritura. Ou seja, tudo era transmitido via oral. Todos aqueles conhecimentos eram transmitidos de pai para filho. Hoje é difícil para nós entendermos, no nosso contexto, em que a gente não decora mais nada, né? Hoje nós não decoramos mais nada. Mas naquela época, o pai passava para o filho passava para o outro filho, e assim por diante. E com uma precisão muito grande. Por quê? Porque eles queriam que fosse falado, transmitido de maneira correta. Eles tinham cuidado para que fosse transmitida via oral de maneira correta. Então, irmãos, Deus usou 40 homens, primeiro via oral, depois, quando entrou a Escritura, através de Moisés. Moisés escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vamos falar já sobre isso, né? E aí inicia-se então a palavra de Deus escrita. Depois os escribas iam reproduzindo esses rolos, tá? Ia reproduzindo esses rolos. E eu tive a oportunidade de ver alguns rolos pela internet. Quando um escriba esquecia uma palavra, ou uma letra, ou algo de ser relatado daquilo que ele havia copiado, ele voltava lá e escrevia ao lado ou em cima o seu próprio erro. Falava, olha, eu errei aqui. Mas eles tinham este cuidado para que a Bíblia continuasse ainda de uma maneira que não perdesse aquilo que era do original. Por quê, irmãos? Imagina só esses papiros. Alguém conhece o papiro? Papiro é uma planta, né? É um junco, e ali eles faziam papiro através do junco, processo ali que eles amassavam o junco e faziam aquelas folhas. Com o tempo, ia se perdendo aquelas folhas, se desgastando aqueles rolos. Então, as pessoas iam copiando novos rolos para que se mantesse a palavra de Deus viva, né? E fosse reproduzida. Então, irmãos, através de Moisés entra a escrita, tá? Provavelmente, o livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó, tenha sido escrito por Moisés também, tá bom? A Bíblia é a nossa única regra de fé. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Ela é inerrante, ou seja, não erra, completa, infalível, é a palavra de Deus. Salmo 19:7. A lei do Senhor, ela é perfeita. A palavra de Deus não pode ser anulada. João 10:35. E a Escritura não pode falhar. Ou nós tomamos a palavra de Deus como palavra de Deus verdadeiramente, ou nós podemos parar com tudo. Se nós ficarmos com dúvidas sobre a palavra de Deus, meu irmão, acabou a vida de um cristão. Porque a nossa regra de fé está toda embasada aqui. Se nós não crermos, como nós podemos dizer que somos cristãos? Está tudo aqui. Nós precisamos de crer que ela é a palavra de Deus. E nós seremos abençoados.
Em 1978, na cidade de Chicago, o que estava acontecendo? Muitos cristãos começaram a questionar a respeito da palavra, começaram a se aprofundar nas letras humanas e começaram a achar supostos erros nas escrituras. Se reuniram na cidade de Chicago 300 eruditos e começaram a estudar a palavra de Deus. Eles já conheciam a palavra de Deus, começaram a analisar os pontos em que a igreja estava questionando a palavra de Deus e chegaram a uma conclusão, que a palavra de Deus realmente ela é a palavra de Deus. Não tem como fugir. E para aqueles que estavam questionando, eu copiei aqui 2 artigos apenas que eles disseram. Primeiro artigo: afirmamos que as Sagradas Escrituras devem ser recebidas como palavra oficial de Deus. Negamos que a autoridade das Escrituras provenha da igreja, da tradição ou de qualquer outra fonte. Ou seja, eles disseram: a Bíblia é a palavra de Deus. Não foi mudada por tradição. Não pode ser mudada porque os homens a querem mudar. Não pode ser mudada porque alguém diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de guerra e do Novo Testamento é um Deus de amor. Não, irmãos, é o mesmo Deus. E existem pessoas que já fizeram isso, arrancaram o Antigo Testamento e diziam assim: olha, não serve, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus tem ódio, raiva, nervoso, furioso, e o do Novo Testamento é um Deus de amor. Não compreendeu a essência de Deus, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Amém, irmãos? E essa pessoa não compreendeu, alguns não compreendem e não entendem quem é o Deus do Antigo Testamento, e é o mesmo do Novo Testamento, o mesmo Deus de amor. Outra coisa, irmãos, é que nós vemos sempre algumas situações em que, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana tenta invalidar o poder da palavra com bula papal, outros escritos que diminuem a palavra de Deus. Irmãos, ninguém tem o poder de diminuir a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela tem todas as verdades. Ela é a verdade. Não tem como você fugir. Não tem como você querer diminuí-la. Não tem como você querer alterá-la, adulterá-la, como faz algumas seitas aí. Adulteram a palavra de Deus, transformam ela, né? Para seu bel prazer, para assim encaixar naquilo que eles querem. Mas quando você vai lá para os rolos originais, acabou. Por isso que tem os rolos lá. Você vai lá para o original. E hoje nós temos acesso ao original. Eu tenho uma Bíblia aqui, que é a Bíblia de estudo de hebraico e grego, praticamente a mesma palavra do original, né? Então você tem o original, você não pode adulterar aquilo que é original. Não pode acrescentar no original, né? Mas tem pessoas que querem fazer isso, acrescentar ou diminuir. E 16º artigo: afirmamos que a doutrina da inerrância tem sido parte integrante da fé da igreja ao longo da história. Negamos que a inerrância seja uma doutrina inventada pelo protestantismo escolástico ou que seja uma posição defendida com reação contra a crítica negativa. Ou seja, não foram os protestantes que criaram a doutrina da inerrância. Todo cristão, desde a antiguidade, entendia que a Bíblia é a palavra de Deus, desde o primórdio da igreja. As cartas paulinas eram transferidas de uma igreja para outra e lidas. Jesus chegou lá no templo e abriu o rolo e começou a ler a respeito de uma profecia que era sobre ele próprio. Ou seja, o rolo do livro de Isaías estava lá e ele leu. Amém, irmãos? Então, é a palavra de Deus. Mesmo que alguns não queiram, ela não deixará de ser palavra de Deus. Eu vou ter que dar uma aceleradinha aqui, irmãos, por causa da hora que já se foi,
Pastor, eu não me enquadrei bem aqui, né? Falei sobre... Ok. Então, como eu disse para os irmãos, primeiro ela era feita por transmissão escrita, oral, depois veio a ser escrita, né? O próprio Deus havia escrito os 10 mandamentos, mas Moisés, nervoso, foi lá e quebrou. Depois Deus disse para ele: agora você vai escrever, né? Agora você escreve, né? Nós poderíamos ter aí um texto aí escrito pelo próprio Deus, né, pastor? Nós poderíamos ter esse texto, né? Irmãos, do Gênesis, do início lá do Gênesis, do primeiro capítulo até o capítulo número 5, foram aproximadamente 1656 anos. Do capítulo 1 até o capítulo número 5 de Gênesis. 1656. De Noé a Abraão, 1426 anos. Ou seja, dilúvio até Abraão, que é do capítulo 6 ao capítulo número 11. 1426 anos. Da criação, do período da criação até os patriarcas e a via oral, tudo. Então, todo esse período aqui, todos esses anos, eram transmitidos via oral. Desde a criação, foi transmitido via oral. Depois, Moisés começa a escrever, né? Então, em Moisés, nós começamos a história da escrita da palavra de Deus, tá? Jeremias foi depois de 800 anos de Moisés. E João, então, só veio no primeiro século da era cristã. Então, olha só a diferença, o período de tempo que se levou para se construir a palavra de Deus na sua totalidade. Somente um único autor poderia fazer isso, irmãos. Como que 40 pessoas, se não fosse o mesmo autor, conseguiriam produzir isso? Porque tudo se encaixa, irmãos, perfeitamente. Ou seja, apenas a mente de Deus inspirou, né, através do Espírito Santo, Deus criou a sua palavra, inspirou esses 40 homens, nesse período todo, de uma maneira que a Bíblia se encaixasse de forma perfeita, livro por livro, cada um falando do mesmo Deus, do seu relacionamento, do que Ele fez, do que Ele fará. Olha que coisa maravilhosa. Nós pegamos no Antigo Testamento profecias, pegamos no Novo Testamento profecias, né? Então a gente vê que o mesmo autor, Deus, inspirou todos estes homens. Pastor, eu vou encerrar, pastor, pode ser? Semana que vem eu dou continuidade. Irmãos, já são 9 horas, e senão eu vou atropelar muito aqui, mas a semana que vem eu vou fazer de tudo para ser mais sintetizado, para que nós possamos concluir esse assunto e o da semana que vem. Amém? Irmãos, vocês estão com alguma dúvida a respeito do que foi falado? Porque isso aqui nós temos que deixar bem claro, irmãos, que a nossa confissão de fé é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós cremos, que a palavra de Deus, a Bíblia, é verdadeiramente a palavra de Deus. Amém? Então não tenham dúvida. Se você tiver dúvida, algum assunto da Bíblia, alguma coisa que você viu e ficou com dúvida, por favor, procure os pastores desta igreja. Nós estaremos aqui para auxiliá-los. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Semana que vem nós daremos continuidade, se Deus assim permitir.